Ou seja, quando você vai acertar um carro, seja ele aspirado, seja turbo, seja nitro, seja supercharger, whatever, você tem que ter em mente qual é a temperatura de escapamento que ele vai rodar, certo? E com isso você vai ter que manipular parâmetros, a mistura de combustível é um deles, para ficar dentro daquele range que você se propõe a trabalhar para dar durabilidade. Se é um carro que tem catalisador, você não pode passar de uma temperatura X, porque senão você derrete o catalisador. Se ele não tem catalisador, você fica mais livre para usar misturas que te deem mais potência e não exatamente uma temperatura mais baixa. Não só a mistura, pressão de turbo também é um player muito importante. Quanto mais pressão você usa, mais potência específica você gera com aquele motor e uma mistura diferente você vai ter que usar para que esfrie aquela câmara de combustão e não dê nenhum tipo de falha catastrófica. Então, o player principal disso é a temperatura e não a mistura. Não derrete tudo. Então tem uma porrada de variável aí para você entender qual que é a sonda perfeita para aquele carro, né? Exato, mas não tem a sonda perfeita para aquele motor. Se você pegar, por exemplo, motores mais modernos, você pega, por exemplo, a linha de injeção direta, tanto o Volkswagen quanto o BMW, Mercedes e tal, eles têm trabalhado com... Ele não tem o EGT nesses carros. O EGT é o Exhaust Gas Temperature, simulado, né? Mas ele é modelado, né? Ele sabe qual é aquela temperatura porque ele já tem um modelamento no dinamômetro de bancada de que aquele motor, com aquela pressão, com aquele tempo de W, enfim, ele sabe qual é a temperatura que aquele motor vai estar gerando. Com essa informação, ele consegue andar com a mistura estequiométrica, porque o que é a mistura... Normalmente, quando eu mando isso no áudio, o pessoal já manda aquela figurinha no WhatsApp, né? Nossa, legal, um podcast. Mas, bom, afinal de contas, a gente tá num podcast. Então, isso, agora rola. Não se limite. Então, você pega as montadoras e eles já sabem que ele tá numa temperatura X. Então, ele vai na mistura estequiométrica. Você acelera um Jetta, um Up, qualquer carro desses, ele vem originalmente, quando você puxa no dinamômetro, com a sonda de pé trancado, o que é um absurdo. Você olha lá e você fala, Jesus, vai quebrar. Por que não estraga? Porque ele já modelou que naquele período, durante aquela aceleração de X tempo, com aquela pressão, ele não vai chegar numa temperatura limítrofe. Então, beleza, ele deixa rodar com um de sonda de pé fincado. Mas se chegar, ele tem um close de loop pro EGT e isso, né, daí enriquece um pouquinho. No dinamômetro ele anda com um de sonda, mas se você acelera na rua, que daí você mete uma 2, 3, 4, aí na quarta você já começa a ver que a sonda começa a cair. Por quê? 98, porque ele começa a entrar... Não, ele cai, vai até 77, 60.